Olá, hoje eu trago o estudo O Impacto de Ser Autêntico. Jesus nos ensinou que nós precisamos e somos chamados a causar um impacto na realidade que nós estamos inseridos. Para isso, eu trago uma pergunta: imagem é tudo ou conteúdo é tudo? Imagem é tudo é o que dizem as campanhas que almejam vender um produto, ou seja, o rótulo diz muito sobre a qualidade do produto. Porém, quando se trata da nossa essência, é preciso nos certificar de que se a nossa energia não tem sido gasta em vão, pensando apenas na imagem exterior. Há quem batalhe para manter uma bela fachada, mesmo quando existem inconsistências e conflitos profundos, fazendo parte do seu mundo interior. Ironicamente, o lema de muitos dos que buscam a verdade de forma sincera é: conteúdo é tudo. Quem preza pelo bom conteúdo não se ilude apenas com o exterior, pois tem uma impressionante habilidade de distinguir o que é real e o que não é. A verdade também é que a imagem exterior e o conteúdo eles precisam ser coerentes. É necessário a combinação do que se expressa com o que nós somos. Os cristãos precisam ser boas novas antes de partilhar as boas novas. Jesus disse o seguinte: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Diz isso em João 15:5. Se quisermos ser os cristãos cheios de sal e de elevado impacto que Jesus disse que precisamos ser, devemos fazer primeiro um autoexame e fazer quaisquer ajustes de caráter necessários. Devemos começar certificando-nos de que o nosso estilo de vida confirma as palavras que nós dizemos. Jesus reconhecia a importância das impressões e por isso que ele dá instruções claras sobre ser sal e luz em Mateus 5, 13 a 16, que eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas são as palavras de Jesus. Jesus sabia que ao aprender a viver essas diretrizes de maneira tangível, as pessoas começariam a ver as nossas boas obras e começariam, através do nosso testemunho, da nossa forma de viver, a glorificar o Pai. Olha só, olha a influência que causa a vida de uma pessoa autêntica. Você percebe aonde Jesus quer chegar com esses versículos de Mateus 5? Olha só, ele estava dizendo que as atitudes e ações de cada um dos seus seguidores atrairiam as pessoas. Jesus insistiu em que seu povo daqueles dias e o povo de hoje vivesse de uma maneira que atraísse as pessoas para o Pai. Nós precisamos viver de uma forma que atrai pessoas para Deus. Pensa nisso. Nosso modo de vida diário tem consequências que chegam até a eternidade. E para ampliar essa ideia sobre o impacto de ser autêntico, nós vamos abordar hoje 4 áreas relacionadas à autenticidade que atrairão pessoas em busca espiritual. Lembre-se, Jesus nos chamou para causar impacto espiritual no mundo. E, em primeiro lugar, para ser autêntico, seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja você mesmo. E eu quero enfatizar bem essa verdade. Seja você. A primeira área é a identidade autêntica. Nós precisamos reconhecer a grande diversidade de temperamentos, de dons que existe na família de Deus. E você não pode ocupar o lugar de outra pessoa. Você precisa ser você mesmo para causar um impacto. Você precisa ser autêntico. Muitos cristãos encontram-se de uma forma que vivem derrotados pela mais
terrível arma psicológica de Satanás. Satanás tem usado contra muitas pessoas. Esta arma tem uma eficácia mortal. O seu nome é baixa autoestima. Essa arma de Satanás provoca um sentimento de inferioridade, de inadequação, de insignificância. A baixa autoestima escraviza muitos cristãos a despeito das maravilhosas experiências espirituais e do conhecimento da palavra de Deus. Embora compreendam que são filhos, que são filhas de Deus, estão amarrados, presos por um terrível sentimento de inferioridade, acorrentados a uma profunda sensação de inutilidade. Entenda, Deus não te chamou para ser uma pessoa inútil. Deus não te chamou para se sentir inferior, mas Ele te chamou com a capacitação de causar uma influência significativa e positiva, sendo você quem é. Por isso, seja você mesmo. Não tente ser outra pessoa. Seja você. Eu sempre tive muita resistência sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito, as minhas características. Eu entendia que eu não tinha um papel no mundo devido ao meu temperamento introspectivo. Embora Deus, o próprio Deus, já tivesse me chamado para ser pastora, para ser professora, para ser líder, eu não me sentia apta para este papel. Eu achava que Deus deveria colocar outra pessoa com um temperamento diferente do meu para exercer esse papel. Mas Deus me chamou sendo eu quem sou. Até que um dia no seminário eu tive um grande impacto, entendendo a variedade surpreendente de livros que falam sobre dons, temperamentos transformados pela ação do Espírito Santo e que cada pessoa tem um potencial incrível dentro de si, que quando vai de encontro a Deus, consegue extrair o melhor de nós. A Bíblia nos apresenta temas como: descubra quem Deus criou para ser, descubra os dons que Ele deu a você, tente discernir o seu chamado específico, e Deus tem um chamado específico para você que é diferente de qualquer outra pessoa. Entendendo isto, eu compreendi que não existe um molde único de gente. Não existem pessoas iguais, existem pessoas diferentes e que eu não preciso modificar quem eu sou para existir de forma efetiva. Eu não preciso mudar a minha identidade para seguir Jesus. Deus me ama, se importa comigo, me deu um propósito específico para viver. Percebi que a maior armadilha da vida não é sucesso, popularidade e poder. Eles podem sim representar grandes tentações para nós, mas a capacidade de sedução que possuem tem origem no fato de compor uma tentação mais ampla, a auto-rejeição. Quando nós chegamos a acreditar nas vozes que dizem que nós somos inúteis, indignos de amor, então o sucesso, a popularidade e o poder são facilmente percebidos como algo atraente. Eu só quero popularidade, poder, influência ser percebido quando eu estou tentando fugir da auto-rejeição que me persegue. A verdadeira armadilha, entretanto, é a auto-rejeição. Logo depois que alguém me acusa ou me critica, assim que sou rejeitado, deixado só, abandonado, eu me pego pensando, e você pode se identificar desta maneira também. Você pode pensar, bem, mais uma vez, isso está provando que eu não sou ninguém mesmo. É como se meu lado negro dissesse assim: eu não tenho nada de bom, eu mereço mesmo ser deixado de lado, esquecido, rejeitado, abandonado. Tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. Tem pessoas mais capazes para exercer essa função do que eu. A auto-rejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada, que nos chama de amados. Ser amado constitui a verdade essencial da nossa existência. Você é uma pessoa amada. Deus te fez e te chamou amado. E não permita que outra verdade tome conta da sua mente. Você percebe, então, a importância de uma identidade autêntica? Essa é a importância. Você é amado. Um dos maiores erros que um cristão pode cometer é renunciar à singularidade dada por Deus na vã tentativa de parecer mais espiritual. Trata-se de um erro fatal por dois motivos.
Primeiro, depois de 10, 15 anos de repressão de identidade, você pode perder por completo a compreensão de quem você é. Você começa a assumir a posição de outra pessoa e você já não sabe mais quem de fato você é. Segundo, porque existem pessoas fora da família de Deus que só vão ver Deus realmente e entender quem é Deus, sobre o amor de Deus, se virem você sendo você de forma efetiva. O mundo precisa de pessoas como você, pessoas que somente você pode tocar com o amor de Deus. E não pense que outra pessoa fará isso no seu lugar, porque você foi chamado para causar este impacto. Pare de tentar negar a sua individualidade. Desista de tentar enquadrar-se no molde alheio. Não é esse o plano que o Senhor tem em mente para você. Em algum lugar aqui da nossa cidade, de onde você está, existe alguém, um homem, uma mulher, a um passo de aceitar a fé, a Jesus. Mas precisa entrar em contato com alguém exatamente como você, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com a sua paixão e com os seus interesses. Se essa pessoa conseguir perceber Deus, que Deus vive em você, que Deus trabalha em você, ela vai enxergar Deus. E através do intermédio de você, essa pessoa pode ter uma nova cruzada na sua linha de fé. Entenda, o Salmo 139:14 diz o seguinte, numa declaração do salmista: eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmo 139:14 diz que somos feitos de modo especial e admirável. Ao manifestar sua singularidade, você se torna um modelo atraente que chamará outras pessoas a se aproximarem da sua fonte de liberdade pessoal. Tantas pessoas estão desnorteadas hoje em dia porque não têm a liberdade de ser quem são, quem Deus as criou para ser. Seja um instrumento para levar pessoas a descobrirem a sua real identidade em Deus. Seja tudo o que Deus te chamou para ser. Você não foi chamado para ser outro. Você foi chamado para ser usado de acordo com que a sua própria personalidade e seu próprio jeito. E em segundo lugar, para ser autêntico, seja verdadeiro em suas emoções. Seja verdadeiro em suas emoções. Outro imã poderoso que atrai pessoas a Deus é uma vida emocional autêntica. Para ser aceito e aprovado, geralmente as pessoas anulam e disfarçam os seus sentimentos a fim de serem aplaudidos. Negam a fim de serem aceitos pelos outros. Negam quem são, negam seus pensamentos, negam suas vontades, negam o seu ponto de vista a fim de ser aceito, tornando isso impossível de elaborar uma honestidade emocional. A sobrevivência do falso eu gera um desejo compulsivo de apresentar sempre aos outros uma imagem de perfeição diante do público, de maneira que todos o admirem e ninguém nos conheça. Entenda, isso aí é uma vida de alguém que assume uma postura impostora de acordo com a realidade. Viver assim é estipular algo falso sobre nós. Negar experiências faz com que nós tenhamos um equívoco na vida. É um equívoco nunca poder expressar uma tristeza, um sofrimento. Não expressar emoções é sinal de falta de fé, de um caráter superficial. Quando uma pessoa reprime certos sentimentos por tanto tempo, acaba entrando num estado de completa confusão emocional. Na verdade, a pessoa perde a habilidade de ter alguns sentimentos, não reconhece quando eles tentam aflorar, nem consegue expressá-lo às pessoas. Essa pessoa se nega. A segunda consequência, então, que nós temos é que as pessoas que nos veem logo sentem aversão quando elas sentem falta de uma autenticidade emocional. Compare isso com o exemplo de Jesus. Lembra quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu? Jesus não negou o seu sentimento. Jesus chorou. Ele chorou em público. Na verdade, ele desabou. Ele pranteou abertamente sobre os seus sentimentos. Ele não negou
que ele estava triste naquela ocasião. Tenho certeza de que a sua sinceridade emocional naquele momento tocou as pessoas que o buscavam. Sabe? As pessoas precisam ver em você, mais do que os seus olhos secos, os seus sorrisos forçados e diplomáticos, eles precisam perceber que você também luta com o medo, sim, com a tristeza, sim, com a raiva, sim, com a inveja, com a perda. Mas eles precisam ouvir você falar abertamente sobre essas coisas, precisam ver você viver a fé sem desconsiderar a realidade emocional da vida. Portanto, não esconda a sua luta interior. Seus sentimentos são importantes. Deus colocou em você, na verdade, Ele tem os mesmos sentimentos. E se você lidar com eles de maneira saudável e aberta, você vai ter uma emoção autêntica e mostrará àqueles que estão ao seu redor que Deus opera em você. Isso precisa estar evidente na sua vida quando se trata de emoções. Sim, você tem emoções. Só que precisa ficar evidente que Deus está cuidando das suas emoções. Você está triste, mas Deus está cuidando da sua tristeza. Você sente você tem episódios de raiva, mas Deus está cuidando das suas emoções. Você está crescendo, você está mudando com o tempo. E em terceiro lugar, para ser autêntico, seja sincero nos seus fracassos. Seja sincero. Seguindo então essa mesma linha de raciocínio, há uma terceira área que nós precisamos debater, que é a confissão autêntica. Diz respeito a nós que nós precisamos lidar de forma autêntica com os nossos erros e fracassos. O problema é que a maioria de nós pensa erroneamente que deve esconder as próprias falhas a todo custo. Pessoas que se escondem continuam vivendo uma mentira. Negamos a realidade do nosso pecado numa tentativa inútil de apagar o passado, privamos as pessoas do nosso dom de cura. Nós precisamos apresentar as nossas falhas e nossos fracassos, a fim de que as pessoas reconheçam e vejam em nós pessoas reais. E quando curados desses fracassos, nós podemos cooperar para que outras pessoas sejam curadas nos mesmos fracassos. Se nós dissimulamos as feridas por medo, por vergonha, as trevas dentro de nós não podem receber luz, nem iluminar os outros. Nós nos apegamos a sentimentos ruins, nos martirizamos com o passado, quando o certo é deixá-los para trás. Aconteceu, fica para trás. Aconteceu, acabou. Agora eu tenho oportunidade de viver uma nova vida, de dar um passo a mais na minha vida. Como afirmou Bonhoeffer, o seguinte: a culpa é um ídolo, mas quando ousamos viver como homens e mulheres perdoados, nos unimos a outros médicos feridos e nos aproximamos de Jesus. Entenda então que os pecados eles precisam ser reconhecidos um a um. Eles não podem ser negligenciados. Você não pode fazer vistas grossas para um pecado. Você precisa reconhecê-los, mas abandoná-los. Fazer vistas grossas aos pecadinhos é como atrair um abismo após outro abismo em nossas vidas. É negar. E isso vai atrair buracos cada vez maiores. O que torna, então, uma pessoa autêntica? O que torna uma pessoa autêntica? É uma apresentação inteligente e renovada do Evangelho? Seria um testemunho ensaiado? Não. Não é um ensaio, não é uma aparência, é o conteúdo. Ou seja, a simples admissão humilde e genuína de seus erros, aliada à disposição de consertar as coisas. O conserto é muito importante aqui, para ser autêntico. Existem falhas, mas precisa haver conserto. De maneira simples, a confissão autêntica é um testemunho poderoso do poder transformador de Cristo em sua vida. Ela se opõe totalmente à nossa cultura, na qual ninguém admite erros de espécie nenhuma, onde todos querem demonstrar uma imagem perfeita, mesmo que seu interior esteja completamente arruinado. Esta era que nós estamos vivendo, em que nós racionalizamos os nossos defeitos
cobrimos nossos rastros e contratamos advogados de sucesso para nos livrar dos apuros. Ninguém parece reconhecer nada mais. Este é um grande perigo. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos batalhar contra as nossas falhas. Quero deixar destacado que levar a sério as instruções da Bíblia e admitir com humildade nossos erros são a chave para um cristianismo de alta potência. Então, em uma sociedade na qual a culpa nunca é de ninguém, a autenticidade faz o mundo perceber que somente a influência do Deus vivo pode levar uma pessoa a dizer: a culpa foi minha, me perdoa. E então você tem aberto o jogo com as pessoas, você tem admitido as suas falhas, ou você está trabalhando sem parar para passar uma imagem de infalibilidade a todos ao redor, com medo de que, se souberem que você é imperfeito, tudo vai se perder. Não subestime o poder de um pedido sincero de desculpas. Pode ser, então, a manifestação mais impressionante de cristianismo que os seus amigos já presenciaram, o fato de você assumir a sua culpa. Talvez você precise confessar algo no trabalho, em casa, no seu bairro. Talvez exista uma área da sua vida que você sabe que não está bem, mas você tem tentado encobrir, na esperança de que ninguém descubra. Talvez o Espírito Santo o esteja influenciando a procurar alguém e dizer: por levar a sério meu relacionamento com Deus e por querer corrigir as coisas, eu preciso pedir desculpas. Eu posso dizer a você a verdade? Talvez é isso que você precise dizer. Assumir a verdade. Assumir a verdade para alguém. As pessoas que consideram o cristianismo não esperam que os cristãos sejam perfeitos. Elas são espertas demais para saber que existem pessoas perfeitas. A esperança delas é encontrar alguém com coragem de confessar os seus erros e consertar as coisas. A esperança delas é encontrar alguém com coragem de confessar os seus erros. Eles querem ver humildade, querem ver arrependimento e talvez até uma restituição. Quando virem isso, terão certeza de que você leva a sua fé a sério. Sentirão a confiança, se entregarem a vida a Cristo, não precisarão mais viver na tirania de ser perfeccionistas. Acredite, elas ficarão aliviadas e muito mais abertas ao impacto da sua vida quando você se tornar uma pessoa autêntica. E em quarto lugar, para ser autêntico, leve a sério suas convicções. Não negocie as suas convicções. Não negocie. Leve a sério as suas convicções. Vamos abordar rapidamente mais uma área ligada à autenticidade. Viver por convicção genuína. Quando um cristão diz sem rodeios o que é correto, defende o cristianismo de maneira inteligente ou vive sua fé de forma autêntica e aberta, as pessoas são forçadas a lidar com as consequências de tudo isso em sua vida pessoal. Eles se perguntam: em que eu acredito? O que me levaria a defender uma posição com firmeza? Tenho coragem de fazer o que é certo, como o meu amigo cristão faz? Veja, você se torna um referencial de como as pessoas vão reagir nas intenções da sua vida. Com o tempo, perguntas como essa costumam levar às respostas encontradas em Cristo. E eu quero destacar aqui um modelo de convicção descrito na Bíblia. A Bíblia descreve um centurião romano que assistiu ao processo de crucificação de Jesus. Foi o espectador de um dos maiores dramas da história. Ele observou Jesus ser jogado no chão, pregado na cruz, exposto ao escárnio, acompanhou atentamente Cristo continuar a defender sua afirmação de ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ouviu-o tornar providências quanto ao cuidado de sua mãe e estender graça ao ladrão arrependido. Então, esse soldado, endurecido pelas batalhas, estremeceu do Jesus e clamou corajosamente: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu,
o centurião começou a reconhecer o preço de tudo aquilo, o compromisso profundo de Jesus com sua missão e sua disposição em entregar a sua própria vida. Esse homem foi torturado por aquilo que aconteceu bem na sua frente. Sua mente se encheu de caos, até que seu coração chegou ao ponto de admitir o que a sua mente já sabia ser verdadeiro. Por fim, ele exclamou do mais íntimo de seu ser: realmente, este homem era o Filho de Deus. Nada menos do que a disposição de Jesus em entregar a sua própria vida teria levado o cínico soldado romano a cair de joelhos. Foi a devoção corajosa e genuína de Jesus na sua missão que arrancou a confissão do oficial. E aí, em Jesus Cristo, nós aprendemos um desafio. Ninguém tem muito respeito por pessoas fracas. Lá no fundo, as pessoas estão procurando alguém, qualquer pessoa, que deixe claro que tem uma fé forte. Alguém que não deixe se levar pelas circunstâncias e negocie a fé por qualquer coisa. O mundo está procurando pessoas autênticas, pessoas que os levante, pessoas que proclamem a verdade. Gente sem fé autêntica não causa respeito. Isso precisa ficar claro. Se nós não formos autênticos, ninguém vai respeitar a gente. Queremos ser cristãos que contagiam? Ok, queremos sim. Então sejamos verdadeiros com as pessoas, manifestemos uma identidade autêntica e não sejamos nem mais nem menos do que Deus nos criou para ser. Sejamos emocionalmente autênticos. Vamos lutar com as dificuldades que a vida vai nos apresentar, sim, como gente que não faz parte de um molde único. Nós precisamos admitir com humildade os nossos erros quando nós cometemos, defender com ousadia aquilo que nós acreditamos, declarar e que vivamos sem desculpas e a fim de provocar o tipo de decisão que o centurião tomou. Esse é o poder. Poder que atrai. O poder potencial de uma vida cristã autêntica atrai. Quando nós aceitamos, então, a verdade do que realmente somos, nos submetemos a Cristo, somos envolvidos pela paz, quer nos sintamos em paz ou não. Com isso, eu quero dizer que a paz que excede todo entendimento não é uma sensação subjetiva. Se estamos em Cristo, estamos em paz, mesmo quando não sentimos paz nenhuma. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos chamou para causar um impacto espiritual. Porque o Senhor nos chamou com um propósito. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos levante para ser exatamente quem nós somos e para cumprir o papel que o Senhor nos chamou para exercer. Nós não somos chamados para ser outra pessoa, mas sim, especificamente, aquela pessoa que o Senhor nos chamou para ser. E eu peço, nos capacita, Senhor. Nos capacita e nos leva para viver de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a reunir as pessoas da sua casa e baixar no link abaixo algumas perguntas que vão iniciar uma conversa espiritual com as pessoas que estão aí na sua casa. Converse sobre as coisas de Deus, que você seja sal e luz dentro da sua casa, que você seja sal e luz em todos os lugares onde você estiver inserido. Deus te abençoe.